श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं एतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा राम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kleshagni Subodha, Moksha Logotakrit, Sudurlabha, Chandranando Visheshatma, Shri Krishna Karshani Chosa. Kleshagni Subodha, Moksha Logotakrit, Sudurlabha, Chandranando Visheshatma, Shri Krishna Karshani Chosa. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que este mundo material é um local de testes dolorosos para nós. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que este mundo material, este universo de 5 elementos, este mundo material, é um local de testes dolorosos para nós. É um local de testes dolorosos para nós. Então, se nós falharmos em desenvolver a nossa paciência, então certamente nós não poderemos ser bem-sucedidos no bhajana. Quanto mais a gente puder desenvolver a nossa paciência, o nosso poder de tolerância, mais nós pudermos sobreviver, ou seja, fazer Haribhajana. Este é o Siddhanta Vichar, na verdade. Aqueles Guru Vaishnavas puros, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Parampujacada Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, todo Guru Varga, eles tiveram que sofrer muito. As pessoas criticaram, as pessoas atacaram eles, ainda assim, eles, essa firmeza deles, a determinação em fazer Krishna Bhakti é o principal que nós temos que aprender, nada além disso. O verso com o qual comecei, ali está escrito: Kleshagni Bhakti é algo que pode solucionar todos os problemas. Você pode se lembrar que há um Kirtana, Anadi karma phale paribhavar navajale tarivare nadikhi upai. Este Kirtana, ali está escrito. No fim das contas, ele diz que Bhakti é a única solução, nada além disso. Tem muitos Kirtanas. Sadhu sanga kori hari bhaje jodi tabe hoy anto klesh. If they are going to get sadhu sanga, se eu obtiver sadhu sanga e fizer bhakti, serviço devocional, então todos os problemas são solucionados. Não há outra solução. O verso com o qual comecei, ali está escrito, Klesha Agni, ou seja, nenhuma Jivatma aqui, ou seja, aquelas Jivatmas que estão em algum corpo, ou seja, a alma assumiu um corpo de acordo com o fruto do seu karma. E este corpo denso, ela recebe para sofrer ou desfrutar de acordo com o seu karma. Então, klesha significa que o sofrimento é necessário, diferentes tipos de sofrimento. Adhyatmika, adibhautika, adideivika. 3 diferentes tipos de misérias existem com as divas, com as almas. Adhyatmika, adibhautika e adideivika. Adhyatmika significa algo que você nem sabe por que você está insatisfeito. Ou seja, você nunca encontra a plenitude na sua vida, enquanto Guru Vaishnava estão sempre plenos, em qualquer condição. No momento que eles estão para morrer, para abandonar o corpo, eles estão... Você pergunta, está tudo bem, Maharaj? Sim, está tudo bem. No momento da morte, eu já vi Satya Govinda Maharaj, Guru Maharaj, todos. Eles vão abandonar o corpo e não estão sentindo dor, nada, estão muito bem, sem medo.
sem medo. O medo pode vir quando você tem algo diferente de Bhakti. Se você não tem Bhakti, então você vai ter medo. Do contrário, não teria medo. Se você puder perceber que todo mundo, Bhagavan, o Senhor Supremo, está lá, e nós não podemos fazer nada. De acordo com a misericórdia dele, nós podemos sobreviver. Então, Kleshagni, seja o sofrimento adhyatmika, você nem sabe qual a razão pela qual você está sofrendo. Ou seja, existem vários tipos de urgências, de demandas na vida de todas as divas. Todos os seres vivos têm alguma demanda. E se essa demanda não for satisfeita, eles sofrem. E se a demanda for satisfeita, ainda assim, depois disso, elas desenvolvem outra demanda. E depois disso, se houver uma solução, ela desenvolve outra demanda. É por isso que Devahuti Ma, ela falou isso já, não? Ela falou, olha, eu fui colocado numa situação que eu não posso nem imaginar. Eu achei que os meus olhos queriam ver algo, os meus ouvidos queriam ouvir algo, e eu comecei a fornecer todas as demandas dos meus órgãos sensoriais. Eu comecei a fornecer todo o que demandavam meus órgãos sensoriais. Mas agora eu descobri que nunca é assim como colocar água na areia, ou seja, num deserto. Você pode trazer muita água, você joga na areia e ela desaparece. Você joga a água e quando vê a água desapareceu, você nem mais vê onde está a água. Essa é a condição. Devahuti Ma falou para Kapiladi Maharaj. Ela falou, ó Bhuma Purusha, agora eu estou nessa condição muito miserável. Eu quis fornecer, atender as demandas dos meus órgãos sensoriais e por fim eu percebi que não é possível. Eles nunca vão dizer, olha, eu estou satisfeito, sem problema. Eles não dizem isso. Eles nunca dizem isso. Dessa maneira, está sempre com muitos problemas. Isso se chama adhyatmika. Ou seja, devido a algum sânskara desconhecido, Srila Vishwanatha Thakur diz tantas coisas, ou seja, os anartas estão dentro do seu coração de diferentes maneiras, você não consegue compreender. De tempos em tempos, eles se manifestam, os anartas que estão lá, essas tendências contrárias. Ou seja, do seu sukriti, das suas boas ações, ou seja, você fez boas ações, não são ruins, mas desse sukriti pode vir um anarta. E duskriti significa, ou seja, atividades erradas, pecados. Então, não é que apenas de duskriti, de más ações, você vai obter anartas. Também do sukriti, de boas ações. Isso depende da constituição, da condição do seu coração. Então, se você está fazendo Bhakti, Guru Seva, mas você quer receber algo de Guru Vaishnava, então, automaticamente, porque existe Bhoga Mukti Sukriti, ou seja, boas ações que te dão opulências, dinheiro. Isso é uma trapaça. E Bhakti, Mukti Sukriti, significa um crédito piedoso que não vai te enganar. Você vai sentir ananda, bem-aventurança, satisfação no seu coração. Sempre uma satisfação constante. É por isso que em Vrindavana, aqueles grandes sadhus, eles dizem, olha, quando eu obter esta propriedade, que é a propriedade mais valiosa, Bhakti, devoção pura. Então, quando você puder obter Bhakti, você vai estar satisfeito, não antes disso, porque está confirmado no Bhagavatam. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakshaye ahetukya pratihata jayatma suprasidhati. E em Vrindavana, os sadhus falam brincando. Jab mil jaye santosh dhan, sab dhan dhul saman. Eles cantam. Você não vai poder entender o significado. Se eu explicar, você pode entender. Eles falam. Jab mil jaye santosh dhan, sab dhan dhul saman.
Significa, quando você obtém uma satisfação, ou seja, essa propriedade dentro do seu coração, então todos os lucros e prejuízos se tornam inúteis, como se fosse uma poeira. Ou seja, se você tem grandes riquezas, ou se você não tem nada, isso não faz diferença para você. Dessa maneira, Anartha pode vir do Sukriti, de boas ações. As boas ações, o Sukriti pode te dar dinheiro, posição, guirlanda e te enganar. E Duskriti também pode dar Anartha. Duskriti, más ações, ou seja, você cometeu pecados, fez coisas erradas e o Anartha vem. E também do seu bhajana. Também do seu bhajana. Você está fazendo bhajana sem tanta atenção, está cantando Harinam, mas com a mente em outro local. Bhajana Anartha. Até mesmo do bhajana, você nem poderia imaginar, você poderia imaginar isso? Até mesmo do seu bhajana, o Anartha pode vir para te enganar. Bhagavan pode tentar te enganar até o último momento. Quando você não for enganado de maneira nenhuma por Bhagavan, aí sim, Bhagavan vai sorrir e vai te dar tudo, ou seja, o tesouro de Bhakti. Porque, de qualquer maneira, todos podem dar palestras, mas é muito raro uma personalidade nesta terra, ou nos céus também, é muito raro alguém que possa compreender, que possa perceber que nem mesmo o meu corpo eu posso levar comigo. Depois que eu abandonar o corpo, nada pode ir comigo, nenhum pai, mãe, marido, esposa, filhos. Eu vou ter que ir sozinho, sem nada. A sua solidão, se você puder compreender a sua solidão, então você vai sentir alguma necessidade de se abrigar em Guru Padma no verdadeiro sentido. Você vai tentar agarrar os pés de lótus de Guru Padma, mas não antes disso. Se você sentir, está confortável, eu tenho dinheiro no banco, está tudo bem. Até então, não. As pessoas precisam enfrentar diferentes tipos de eventualidades. Elas precisam receber um chute de Mayadeva, um grande chute daqui, dali, um grande chute. Quando você se sentir desamparado, eu nunca quis fazer nada de errado com ninguém, por que eles estão me chutando? Por que eles estão me chutando, me enganando? O que é que eu fiz? Então, quando você se sente desamparado, aí você vai depender de Guru, Vaishnava, Bhagavan. Eles são os agentes de Bhagavan, ou o próprio Bhagavan pode vir nesta forma. Então, até mesmo do bhajana, se você fizer bhajana errado, você pode obter Anartha, que não vai permitir que você nem mesmo saia da armadilha de Maya. Nem isso vai permitir. Os Anarthas vão se desenvolver, vai criar um tipo de condição confusa, como se fosse um fantasma. Quando um fantasma entra em você, você está agindo sem perceber. Assim você pode perder todo o seu dinheiro, como um fantasma, algo que você não quer fazer, mas tem uma força desconhecida que te obriga a fazer. Aquilo que Bhagavan Sri Krishna falou no Gita. Olha, Arjuna falou para ele, olha, eu não quero fazer isso, mas quem é que me pressiona a agir dessa maneira? Diante de Bhagavan Sri Krishna, Arjuna falou, ele falou, qual é essa força motriz? Eu não quero agir dessa maneira, mas sou como que compelido a agir assim. Arjuna fez essa pergunta para Krishna. Olha, eu não tenho desejo de agir assim, mas alguém está me pressionando, faça, faça. Um filósofo alemão, Kant. Vocês já ouviram o nome dele? Immanuel Kant. Kant falou, olha, eu não sei, eu sinto algum tipo de medo quando eu olho para o céu aberto, esse céu infinito, as estrelas e planetas. Eu penso que quem é esse controlador? Deve haver um controlador.
Ou seja, esse arranjo infinito e não há nenhum controlador? Como pode ser? E ele falava, quando eu olho para o céu, então eu sinto um medo, eu vejo o sol, a lua, quem sou eu? Uma criatura tão minúscula, quem sou eu? E depois disso, eu não quero fazer nenhuma atividade errada e suponha que eu faço alguma atividade errada, uma atividade pecaminosa, que eu não queria fazer e acabo fazendo. Depois disso, Kant disse, eu não sei quem é que vai me castigar, dizendo, ei, o que é que você fez? Por que você agiu assim? Então, quem é essa personalidade que está dentro do meu coração que fala comigo, por que você fez isso? Você agiu de maneira certa? Por quê? Ele disse, eu não sei, mas tem alguma voz falando dentro de mim, por que você fez isso? Por que você agiu errado? E eu fico com medo, uma fonte desconhecida, eu não sei quem é. Então, um filósofo material pensa assim. Um cientista material também, Einstein, sentia. Até mesmo, eles dizem que quando Einstein costumava pensar no tempo, ele estava sentado e pensando no tempo, e ele ficava louco. Ele não conseguia, ele ficava como louco. Ele costumava transcender, praticamente transcendia, não completamente. Mas ele observava o tempo infinito fluindo e as divas também flutuando na corrente do tempo. E eu também estou flutuando. E o Guru Vaishnavas puros, eles não estão flutuando no tempo. Todos estão flutuando nessa corrente do tempo, de Maya. Ninguém pode encontrar nenhuma solução, ninguém. Qualquer quantidade de dinheiro que você tenha, isso não é solução. Apenas se você puder se abrigar em Guru Vaishnavas e cantar o Harinama, aí você pode obter essa força. Você pode tentar obter força, mas você não consegue essa força em qualquer local. Essa força não vem de vitaminas e minerais. Ou seja, aqueles materialistas, eles explicam de maneira errada. No Kirtana, você já ouviu? Kipa karo babu diya chidbol, nayam atma prabhuchananilabho nomedaya ittadi. E também está escrito que você não pode obter força. Isso está escrito no Upanishad. Na ayam atma balahinen labhya. Those who are weak. Está dizendo, aqueles que são fracos, certamente eles não podem alcançar Bhagavan. Mas qual o significado? O que é que você está dizendo por fraqueza? Nayam Atma Balahina Labhyam. Aqueles que são fracos, certamente eles não podem fazer bhajana, não podem alcançar Bhagavan. Mas o que é fraqueza? Fraqueza significa... É aquele que não tem Chitbol. Sabe Chitbol? É força espiritual, força transcendental. Isso só vem por meio de Guru Padma. Não vem diretamente. Você não pode obter isso diretamente. Isso vem por intermédio de Guru Vaishnava. Então, se nós formos incapazes de receber suficiente misericórdia de Guru, nós não podemos fazer Guru Bhajana ou Hari Bhajana. As pessoas materialistas dizem, olha, está escrito no Upanishad isso que a gente tem que ter força, então eu vou comer carne de vaca, carne de porco, beber vinho para ganhar força. Eles explicam dessa maneira errada. No Upanishad, certamente eles não estão se referindo a esse tipo de força. Como é que o Upanishad ia falar isso? Para te permitir comer carne e peixe e beber vinho e se tornar um demônio para desenvolver força? Não é isso. Essa força que eles estão falando é Chitbol, força espiritual. Pela misericórdia de Guru Vaishnava, você pode obter essa força.
Então está escrito isso, Kripakaro Prabhu Diyachitbol. Nayam Atma Pravachanena Lobbo no Medhaya no. It is all everything documents there. Então tem todos esses documentos. Então, primeiro de tudo eu comecei com Klesha Agni. O primeiro ponto na sua vida, se você quiser fazer bhajana, o primeiro ponto que você deve fazer, o primeiro que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer? Você deve se render aos pés de lótus. Isso é a primeira coisa. E se a submissão for perfeita, aí todos os anartas, fraquezas, vão ser eliminados gradualmente. Não há outro caminho, outra solução. Este é o primeiro ponto. Você deve eliminar os seus anartas. Porque enquanto houver anartas, você vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai sentir atração por outras coisas, sempre. Então, você vai precisar ir em vários locais. Então, primeiro de tudo, todos os Shastras falam, até mesmo no caminho do Karma Yoga, até mesmo no caminho de Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, em todos os caminhos, o primeiro ponto é vencer a sua mente. Vencer a mente no sentido, eu não quero dizer que você vai vencer, isso seria um falso ego. O que eu quero dizer é, quando automaticamente você se sente livre de todos os anartas, todas as tendências contrárias, porque Prabhupada já disse que você, à força, você não pode expulsar todos os anartas, mas os anartas podem ir embora. Prabhupada, no seu escrito Vaishnava-ke, ele escreveu Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charya Chejare Seita Vaishnava. Aqui, Prabhupada disse, ou seja, todos os desejos por pratista, ouro, desfrute, quando eles automaticamente vão embora, automaticamente você se torna um Vaishnava. Mas Prabhupada ele não falou, aquele homem que é bem sucedido em expulsar Anartha, Maya, ele é um Vaishnava. Prabhupada não escreveu isso, pois pelo esforço pessoal, ninguém pode ser bem-sucedido. Então, Prabhupada escreveu no Vaishnava-ke. Prabhupada disse, Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charya Chejare. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini everything left and gone. Ou seja, quando Kanaka Kamini, o desejo de ouro, de desfrute, de pratista, quando eles abandonam o devoto, ou esse suposto devoto, aí ele se torna um verdadeiro devoto. Não é que ele vai expulsar, ele vai chutar Kanaka Kamini. Nem mesmo Shankar Bhagavan, o Senhor Shiva, ele não pode desafiar Maya. Nem mesmo Shankar Bhagavan não pode desafiar Maya Devi. Diz esse verso do Bhagavad Gita. Então, qual é essa força motriz que eu não quero pecar, mas ela está ali me forçando a fazer essas atividades erradas? Bhagavan Sri Krishna diz que não é uma força externa, apenas você deve olhar dentro de você mesmo, essa força está ali dentro, seja a luxúria, a raiva. Mahashano Mahapapna Viddhinamenam Bairinam. Enemy is not outside. O inimigo não está fora. O principal erro é que você está buscando o inimigo fora. Você está buscando o inimigo fora, mas o inimigo está dentro. Ah, então não há inimigo fora? Não, tente entender o ponto. Não me entenda mal. Eu já disse muitas vezes que quando você percebe que o mundo inteiro é o seu amigo, quando você pode ver que não há inimigo na minha vida, embora haja um inimigo, há um inimigo, mas você não percebe. Você não percebe nenhum inimigo na minha vida. Quando você pode desenvolver este darshana, esta visão, então, nas Upanishads está escrito
Nesse momento, nenhum inimigo pode causar nenhum dano a você. Guru Padma diz, se você não tem nenhuma inimizade com ninguém, nem mesmo com um inseto, então, se você colocar o seu pé numa cobra venenosa, essa cobra também não vai te picar. No verdadeiro sentido, quando você está totalmente sem inimizade com ninguém, ou seja, você pensa que todo mundo é o meu amigo, não tem nenhum inimigo, embora haja um inimigo, mas eu considero que todos são meus amigos. Pode haver um inimigo, ou seja, eles podem considerar. Prabhupada muitas vezes disse, olha, eles acham que eu sou inimigo, mas eu não sou inimigo. Ou seja, se eu falar palavras fortes pelo meu falso ego, eu posso ser punido. Se eu falar baseado no meu amor, por eu querer proteger eles, eu não tenho inimizade com ninguém, eu nunca quero desenvolver hostilidade com ninguém, com nada. Então, se eles tentarem me atacar, se eles me considerarem um inimigo, eles vão receber uma resposta. Prabhupada disse, Jasmin sarvani bhutani atmaiva bhut vijanitha. You love yourself first. Você ama a si próprio primeiro. Todas as Jivatmas amam a si próprias. Elas se amam. E se você puder amar todos, tanto quanto você ama você mesmo, independentemente de onde ele vem, se a pele dele é negra, se ele vem de uma casta baixa, ou se ele é feio, se ele não tem dinheiro, se ele não tem educação, todas essas são diversidades que estão te fazendo de bobo, mas o infinito mundo, só existe um tattva, Advaya Gyana Tattva, a verdade única, não há outro tattva, mas nós estamos manipulando na nossa mente. Então, Jasmin sarvani bhutani atmaiva bhut vijanataha. Quando você pode pensar nos outros, assim como você pensa em você mesmo, ou seja, sem nenhuma atitude divisiva, quando eu posso pensar nos outros, eles são Jivatmas como você, são almas espirituais como você, então, assim como você ama a si mesmo, você puder amar os outros, então, você verá Vishvam Purna Sukhayate, aquilo que Prabodhananda Sarasvati escreveu, não foi? Vishvam Purna Sukhayate, Yat Karuna Kataksha Vaivavatam Tam Gaurame Vastamahu. By the mercy of God Gauranga, I find whole world. Pela misericórdia de Gauranga, eu vejo todo o mundo é meu amigo. Vishvam Purna Sukhayate. Prajapati Daksha, ele foi destruído porque Shankar Bhagavan é o amigo de todos. Ele não é inimigo de ninguém. Vishwabandhava, ele é um amigo de todos. Prabhupada ama todos. Prabhupada nunca odiou ninguém. Mas alguém vai pegar algo e vai falar que ele é inimigo de alguém, que Prabhupada estava criticando. Ou disseram, veja bem, como é que Prabhupada teria matado uma cobra? Veja qual é o grande erro. Você vai atribuir uma alegação falsa contra Prabhupada, como um idiota. Ou seja, você tem aquela falha, e aí você vai falar que ele quis matar uma cobra. Como Prabhupada poderia matar uma cobra? Se você falar isso, então Prabhupada teria uma concepção dual, ele não está em Advaya Gyana Tattva. Então, como é possível? Ou seja, a cobra pode vir e pode ir embora. A cobra pode vir e pode ir embora. Eu estava ali. Eu fiz muito parikramas na minha vida, muitas peregrinações. Eu estava em Vraja Mandala e um dia eu fui para Tapavan. Esse local se chama Tapavan. Dali do local do Rasa Lila de Balarama, é uma longa distância dali. E de noite, aqueles devotos falaram, ou seja, já estava para anoitecer, os devotos falaram, olha, é melhor você não seguir viagem, você deve descansar aqui. E eu fui descansar ali. Eu entrei no quarto e aí eu vi uma cobra andando. Eu informei o responsável e ele falou, Maharaj, elas não fazem nada. Elas estão procurando algum rato, sabe?
estão procurando, elas pegam um rato e vão embora. Ah, é? Realmente? Claro, não tem problema, elas não fazem nada. Eu mesmo estava dormindo do lado de fora e cheio de cobras ao redor. Eu vi uma cobra subindo. Ela estava subindo numa árvore, no ninho de uns pássaros. E todos os pássaros começaram a piar, tchá, tchá, tchá. E aí a cobra foi comer os ovos e os pássaros não podiam fazer nada. Todos os pássaros gritando, ti, ti, ti. E a serpente subiu, pegou os ovos. E de noite, eu tive um sonho excelente, que eu não posso contar. Excelente. Muito bom, eu não posso contar. Muito bom. Então, eu levantei. Dessa maneira, se você não tem inimizade, eu estava ali, em Chotabetam. Você já foi lá? Você já viu? Chotabetam é onde você pode ver marcas dos pés de elefantes, de raposas. Você já foi lá? É uma floresta. Ali eu fiquei de noite e por toda a volta tinha cobras e chacais. Você não conseguia ver nem a sua mão, muita escuridão ali. E nada aconteceu. Bhagavan é o protetor. Dessa maneira, você deve pensar repetidamente que o inimigo está dentro do seu coração. O inimigo não está fora. Você está buscando fora pelo inimigo, mas o principal inimigo são esses 6 inimigos: a luxúria, a raiva, a cobiça, a loucura, a intoxicação, a inveja. Então, o verso com o qual eu comecei, primeiro de tudo é o seu dever eliminar todos os anartas, as tendências contrárias, e se colocar numa condição muito pacífica, calmo e quieto. Preste atenção, Kleshagni, Subhadha. Bhakti pode arranjar o bem, bons auspícios absolutos, Shubhodha, ou seja, ele dá bons auspícios, Mangal. E moksha, ou seja, o prazer da libertação. Libertação de quê? Libertação da armadilha de Maya. Todos os Mayavaris, eles buscam isso. Ou seja, eles querem se fundir no Brahman para destruir a existência deles próprios para sempre. Isso se chama esquadrão suicida. Nós não aceitamos esse caminho, é muito contaminado. Então, moksha, o desejo de receber a libertação, se torna algo muito desprezível. A gente vê isso como inútil. O desejo de moksha se torna algo tão barato que você vai cuspir nisso. Porque você desenvolveu Seva Ananda, bem-aventurança do serviço devocional. Ou seja, você está ouvindo Harikatha, fazendo Kirtana, fazendo Seva. O quarto efeito, Sudurlabha, ou seja, é muito, muito raro. Bhakti é tão raro que até mesmo esse diamante Kohinoor, você já ouviu falar neste diamante Kohinoor, que ele foi roubado? Se você vender um país inteiro, ainda assim não vale o mesmo que esse único diamante. Os britânicos roubaram e colocaram no museu. Se você vender um país inteiro, ainda assim não vale tanto quanto esse diamante. Então, Sudurlabha, muito, muito raro, é tão raro, que por acaso uma diva pode obter alguma bhakti e vir diante de Guru Vaishnava para amá-los, obedecê-los, ouvir Harikatha, fazer bhajana, receber Harinama. É muito, muito raro. Agora, busque no mundo inteiro. Eu não vou contar nenhumas outras divas, ou seja, apenas as divatmas, as almas que estão em corpos humanos agora. Quantos tem? 8 bilhões? Ou mais do que isso? Mais do que 8 bilhões. Então, desses 8 bilhões, você calcula
quantas pessoas estão fazendo Bhakti. Ou seja, você não vai conseguir nem contar a porcentagem, porque o cálculo é uma fração tão pequena que é até uma piada. É uma piada. E dessas pessoas, aqueles que estão fazendo verdadeiro bhajana, ou seja, ok, aqueles que estão fazendo algum bhajana, já é uma fração muito pequena. Mas mesmo daí, se você tentar calcular aqueles que estão fazendo um verdadeiro bhajana, é mais raro ainda. E se você quiser calcular os que são realmente Siddha Mahatmas, que vieram do mundo transcendental para nos salvar, quantos? Praticamente ninguém. Praticamente um número. Mas você é tão tolo, tão tolo, tão tolo, que você vai desperdiçar o seu tempo, a sua vida. Você não sabe quão raro é isso que você está perdendo. Você está desperdiçando o seu tempo comendo, dormindo, comprando coisas, andando para cá e para lá, desnecessariamente. Se você ama Guru Vaishnava, tente obedecê-los. Eles querem te engajar em seva. Eles não querem receber seva de você. Se você está interessado, você pode fazer um bom seva. Dessa maneira, Kleshagni Subhadra Moksha Lagut Krit Sudurlabha Sandrananda é um intenso, sabe? Muito intenso sentimento de Ananda, de bem-aventurança. Sandra Ananda. Um intenso sentimento de Ananda, bem-aventurança. Você vai sentir uma especialidade dentro de você, Sandrananda Visheshatma. Ou seja, quando a Atma, a alma, sobe numa plataforma que você percebe tudo ao redor como bem-aventurança divina. Você vai perceber que você é algo diferente dos outros. É algo muito bom. Sandrananda Visheshatma. E o último, que é muito importante, Srila Vrindavan Das Thakur repetidamente quis dizer, Krishna Das Kaviraj Goswami também, e quando Bhakti se manifesta dentro do seu coração, então Krishna, que é muito raro, e muito raro, e muito raro, até mesmo para Brahma e Shankar, mas este mesmo Krishna pode sentir atração por você. Rupa Goswami Pada escreveu, não foi? Até mesmo Shankar, Brahma, eles estão pensando, oh, Bhagavan nos deu seu darshana por uma fração de segundo. Rupa Goswami escreveu, não foi? Krishna Deva Bhavantam Bande Harideva Bhavantam Bande Yadapi Samadhisu Vidirapi Pashati Natavana Kagramorichim Idami Chami Nisham Tavachuto Tadapi Kipadbhuto Bichim. Um bhajana maravilhoso. Rupa Goswami Pada escreveu que é muito raro. E no Bhagavata também está escrito. Muito raro, 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 raro. Tão raro que até mesmo em sonho você não poderia imaginar. E isso, agora, nesta vida, eu não sei porquê, você está obtendo essa chance. Mas essa chance você quer chutar. Você está recebendo essa oportunidade, mas você quer perdê-la. Você não está interessado em receber Harinama, em cantar Harinama, aceitar um guru. Não. O que eu posso fazer? Que benefício você pode alcançar? Assim, Bhakti é algo. Bhakti é uma magia de Swarupa Shakti, que Bhagavan ele é como que obrigado a vir até você. Bhagavan não vai conseguir se conter. Ele vai ser obrigado a ir até você. Bhagavan e o pai dele também vai ser obrigado a ir até você. Então, Bhakti é algo assim. Então, tudo bem, você sente algum problema porque você tem que obedecer regulações estritas. Ainda assim, se você puder sacrificar esta vida, é melhor, porque infinitas vidas você já perdeu, infinitas vidas já
passaram, então, se esta vida você se der ao trabalho de fazer bhajana, o que há de errado nisso? Então, Vrindavan Das Thakur Mahashaya repetidamente quis explicar essas coisas para nós. E da última vez, quando eu estava falando o Chaitanya Bhagavatam, ali, Vrindavan Das Thakur Mahashaya escreveu que em diferentes locais, aqueles devotos apareceram nesta terra de tempos em tempos, em diferentes locais, não apareceram num local só. Pundarika Vidyanidhi nasceu em Chattagram, e outros devotos, talvez em Srihata, aqui, ali, raro. E Haridas Thakur nasceu numa família muçulmana. Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur está escrevendo que aqueles devotos, eles nasceram em diferentes locais. Mas, no fim das contas, como um imã puxa todas as peças de ferro, se você colocar vários pedacinhos de ferro ao redor e colocar um imã no meio, imediatamente você vai ver que todos os ferros são atraídos e colam nele. Se você colocar vários pedacinhos de ferro ao redor e de repente pegar uma barra de um imã e colocar no meio, imediatamente todos os pedaços de ferro vão ser atraídos e vão colar nele. Então, Gauranga Mahaprabhu apareceu aqui nesta Nova Dipdham. Então, todos os devotos, Bhagavan atraiu eles, puxou eles de diferentes locais. Alguém nasceu aqui, alguém nasceu lá, por toda parte. E todos vieram para encontrar com Gauranga. Nanasthane avatirno hoila bhaktagan navaddivyasi sabar hoilo milan. They are coming. Eles vieram. E quem é? Quem enviou uma carta para Pundarika Vidyanidhi? Quem? Alguém enviou uma carta ou uma mensagem para ele? Para que ele viesse? Quem é? Quem enviou uma mensagem para Shukadeva Goswami? Ele não tinha interesse em interagir com ninguém. Estava totalmente numa plataforma neutra. Quem é que chamou ele? Shukadeva Goswami chegou em Shuktal Kshetra para falar o Srimad Bhagavatam. Quem é que chamou? Ele recebeu alguma mensagem? Não. Nada, automaticamente. Como é que eles vieram? Automaticamente. Nanasthane avatirno hoila bhaktagan navaddipe hoibo acha navaddipe asi sabar hoilo milan. They are coming and going to get. Então eles vieram e se reuniram num só local, Navadvip, porque Mahaprabhu. E agora tente pensar repetidamente. Quem é que chamou Advaita Gosai para se estabelecer aqui em Shantipur? Quem é que falou para Srivas Pandita? Mesmo bem antes de Gauranga Mahaprabhu aparecer, ele sentiu necessário ele vir para a margem do Ganges em Navadvip. Por quê? Porque alguma força estava dirigindo ele. Mesmo muito tempo antes, Srivas Pandita é bem mais velho, ou seja, Gauranga era um menino naquela época. Ou era mais novo, né? Advaita Gosai também era mais idoso. A Advaita Gosai vem lá de Srihata, e ele veio para Shantipur, e ele também fez um quarto, uma casa em Navadvip. Então, está escrito que Navadvip é um local eternamente presente no mundo eterno. E Gauranga Mahaprabhu iria aparecer, e esta é a única razão pela qual todos os devotos, sabendo ou não sabendo, sentiram atração por Navadvip, por Gauranga, e eles vieram para cá. Navadvipe hoiva prabhur avatar ataev Navadvipe milan sabar. Navadvip henogram tribhuvanenai in the
E nestes três mundos não há um local tão único, tão absoluto, incomparável, tão cheio de bem-aventurança quanto Navadvipdham. Navadvip Henogram Tribhuvanenai Jahi Avatirno Haila Chaitanya Gosai. That is a place where Chaitanya Gosai took. Este é o local onde Chaitanya Mahaprabhu nasceu. Até mesmo Shankara Bhagavan disse que a posição de Navadvipdham, Shvetadvip, é maior, é mais elevada do que Vrindavana. Embora Vrindavana e Navadvip sejam iguais, Navadvip é chamada Vrindavana secreta, Vrindavana oculta, Gupta Vrindavana. Ainda assim, se você ficar numa plataforma neutra, você vai poder dizer que Navadvip é mais excelente. Por quê? Porque aqui Gauranga Mahaprabhu veio e ele é Radha e Govinda, a combinação dos dois, e ao mesmo tempo há uma grande especialidade em Navadvipdham, que Navadvipdham é mais misericordiosa do que Vrindavan. Se você ficar em Navadvip, tudo bem. Em Navadvipdham, se você ficar, você pode obter mais e mais facilidades. Em Vrindavana, você deve ser muito cuidadoso, porque qualquer ofensa, qualquer erros podem gerar grandes problemas. Pode gerar grandes problemas. Então, Navadvip Henogram Tribhuvanenai Jahi Avatirno Haila Chaitanya Gosai. Avatariben Prabhu Janya Vidhata. Então, ao saber que Gauranga Mahaprabhu iria aparecer em Navadvipdham, então Vidata, ou seja, Brahma, Vidata, essa palavra, se você quiser usar esta palavra num sentido absoluto, certamente ela se refere ao próprio Bhagavan, o Senhor Supremo. Mas, num sentido geral, essa palavra Vidata pode também se referir ao Senhor Brahma, Brahma, o Criador. Preste atenção. Então, Vidata aqui se refere a Brahma. Assim como as Gopikas também falaram no Bhagavatam, que Bhagavan iria aparecer. Então, a natureza estava decorando tudo de tal maneira para que tudo pudesse servir Prabhu, que iria aparecer como Krishna Bhagavan. E ali está escrito: Jatitedikam janmana brajo swayat indira shashadatrahi daita dikshutam dikshutabaka tvaidhita sabhu stangvichinvate. So, Gopikas, they're speaking. Então, as Gopikas dizem That you can appear in this que você vai aparecer em Vrajadam, e então Lakshmi, Mahalakshmi começou a decorar toda a natureza, os rios, as flores, frutos, como um feitiço, porque ela queria servi-lo. Então, Vidata teve essa informação: olha, o meu Prabhu, o meu Senhor, vai nascer aqui, vai aparecer aqui, e é por isso que Vidata quis decorar mais. Claro, o Dham já é decorado, ainda assim, externamente ele quis decorar ainda mais. Navadvip é um Dham, uma morada completa. E há um tesouro oculto aqui. O tesouro oculto de Navadvip. O tesouro oculto de Navadvip. Quem é que pode calcular? Quem é que pode estimar?
Naquela época, a posição de Navadvip Dham era tão importante, que mesmo nós não podemos comparar com Oxford de hoje em dia. Era muito importante. Cada um dos ghats, ou seja, os locais de banho, centenas de milhares de pessoas tomavam banho ao mesmo tempo. Então, era uma população muito densa. Então, cada um dos ghats, dos locais de banho, lakhs, ou seja, centenas de milhares de pessoas vinham tomar banho. Se você quiser considerar uma casta, cada uma das castas, ou seja, Brahmana, ou Kshatriya, Vaishya e Shudra, se você quiser calcular, apenas fazer um cálculo de quantas pessoas de uma casta tinha, também é impossível, tinham muitas pessoas. Trivida Vaishya, ou seja, aqueles que são crianças, os adultos e os idosos também. Então, se você quiser calcular de acordo com o fator idade, também havia incontáveis pessoas. Então, se você considerar os 3 fatores da idade, ou os 4, as castas, se você quiser contar as pessoas de uma só casta, você não conseguiria. Cada um dos ghats, dos locais de banho, tinha centenas de milhares de pessoas tomando banho. E todos eles eram praticamente vidwan, eram pessoas de muito conhecimento. Navadvip é tal local que é assim como uma pedra de toque. Aqueles que ficavam em Navadvip automaticamente desenvolviam conhecimento. Como se, pela misericórdia de Sarasvati, ou seja, Sarasvati certamente está ali. Se Gauranga está ali, se a morada eterna de Gauranga, Gauranga está ali. E se Gauranga está ali, a sua Shakti, a sua potência, deve estar ali. Sarasvati é uma Shakti de Gauranga. É uma potência do Supremo. Então, pela misericórdia de Sarasvati, cada uma das pessoas eram muito eficientes. Ou seja, eles tinham muito conhecimento para cortar a ignorância das outras pessoas ou o enviesamento dos outros. Assim, eles desenvolviam uma grande eficiência pela misericórdia de Sarasvati. E todos, baseado no seu próprio falso ego, eles pensavam, olha, eu sou um grande professor. Mahadamba. Eles pensavam, olha, eu sou um grande professor. Praticamente todos eles expressavam esse falso ego de pensar, olha, eu sou um grande erudito, eu sou um pandita. Então, até mesmo um pequeno garoto, ele começava a discutir com grandes panditas. Balak, ou seja, um pequeno garoto. E diante dele tinha um Bhattacharya. Bhattacharya é alguém que recebe um título de uma pessoa muito conhecedora. E até mesmo um pequeno garoto começava a discutir com o Bhattacharya. Sabe mahadhapak kori garva kare, balakyo bhattacharya sane kakka kare. One small boy also going to um pequeno garoto também começava a competir com o Bhattacharya. Então, de diferentes países, naquela época, está escrito que da China, do Japão, Trivat, da Malásia também, então toda essa área, Sri Lanka, também era parte da Índia. Agora foi separado.
Então veja, quão grande era o limite da Índia naquela época. Hoje, a área que você chama de Balochistan também era parte da Índia. Atualmente, onde você chama de Balochistan, também era parte da Índia. Ali, você pode encontrar um Satipit, sabe? Satipit? Oh, seu tolo. Satipit significa, quando Satideva, a esposa de Shankar, abandonou o corpo, Shankar começou a girar como um louco. Bhagavan pensou, olha, enquanto o corpo de Sati estiver lá, Shankar não vai poder vir, voltar, não vai ficar tranquilo. Então Shankar começou a cortar o corpo dela com um chakra, né, com uma roda. Cortou o dedo, a boca, a mão, o pé, o dedão. E você pode encontrar um Satipit, um local, 51, são 51 locais de Sati em toda a Índia. E Balochistan hoje se tornou um país de muçulmanos. Balochistan, se você ir além de Balochistan e uma longa distância, ali também era a Índia. Eu ouvi que aquilo que hoje se chama Irã também era a Índia na época. Indurashtra, era o reino hindu. Mas como é que tudo... Dessa maneira, até mesmo pequenos garotos, eles tinham poder ou força para brigar ou discutir com grandes professores. Então, todos esses estudantes, você não conseguiria nem contar, não é possível contar. Naquela época, vocês nunca ouviram o nome de Takaksha University? Nunca ouviram? Em todo o mundo ela é famosa. Em todo o mundo. Preste atenção. Era muito famosa essa universidade. Todos os cientistas em tecnologia, em linguagem, em todos esses temas. E o diretor dessa universidade era Silbhadra. Ele era um homem bengali. Ele tinha tanto conhecimento em ciência, tecnologia, linguagem, teatro, em tudo. Ele poderia falar como o vento. Naquela época, todas as pessoas de outros países vieram. Você já ouviu o nome de Winston? Não? Ah, seu tolo. Winston. Todos costumavam vir aqui na Índia. Do Japão, Javadi, Malásia, toda parte eles vinham para se matricular nesta universidade. Mas, entre milhares de estudantes, tinha uma prova muito difícil de admissão. Uma prova muito difícil. Milhares de pessoas vinham cheias de esperança para a Índia para se matricular ali, mas era muito raro. Tinha um professor ali que fazia uma entrevista e a maioria deles falhava e chorava. Tinha que ir embora chorando. Era muito difícil. Atualmente, se chama Nalanda. Atualmente, se você for para Bihar, em Gaya, tem Gaya Dham, você passa por Gaya Dham e segue. Se você for lá, tem este local. Local muito bom. Você pode ver. Está numa condição tudo quebrado ali, toda a área que era a universidade. Levou 2 meses para queimar. Os muçulmanos queimaram todos os livros, quiseram destruir, né, a cultura da Índia, tudo. Quantos livros haviam lá? Diferentes câmaras, seja livraria de ciência, de linguagem, todas. Mas agora, se você for ver, existe lá uma área toda quebrada. Nós estamos usando hoje um resfriador, ar-condicionado, mas naquela época, quanta tecnologia havia? Era uma tecnologia muito elevada. Eles pegavam um cano de cobre e passavam por dentro do quarto
E aí passava ali o rio mesmo dentro desse cano de cobre e absorvia todo o calor. Então a tecnologia é muito avançada. Atualmente, o que são as pirâmides, ninguém consegue conceber quem é que construiu, qual é a utilidade dessas pirâmides, ninguém pode dizer. É algo muito secreto. Como é que as pessoas colocavam essas pedras tão alto? Eles faziam templos imensos e não tinha nenhum guindaste, nada disso. Não tinha guindaste. Como que eles pegavam aquelas pedras imensas e levavam lá para cima? Aqueles que são verdadeiramente inteligentes, eles vão pensar repetidamente como é possível, Maharaj, isso é muito raro. Então, você não poderia nem mesmo contar os estudantes, eram incontáveis estudantes. Incontáveis professores também haviam lá. E pela misericórdia de Lakshmi Devi, todo mundo estava sentindo satisfação, eles tinham riqueza suficiente, estavam desfrutando da vida. Tinha os 3 rios ali, Ganga, Yamuna, Sarasvati. Então, Ataeva, então você não poderia contar quantos estudantes tinham. E pelo olhar, pela misericórdia de Lakshmi Devi, eles costumavam viver a vida muito pacificamente, mas um ponto é que eles não tinham absoluta paz, absoluta felicidade. Eles desperdiçavam o tempo deles. Eles costumavam desperdiçar o seu tempo com interações sociais, sabe? Essa ciência de interações. Ou seja, quando um convidado vem, você fala, oh, tanto tempo que eu não te vejo, sente-se aqui, que eu posso trazer para você um café, um chá. Isso se chama interação social. Isso se chama em Bengali ou em sânscrito, Loka Vivahar. Interações humanas. Ou seja, você tem que ser educado, polido, dessa maneira. Então, pela misericórdia de Lakshmi, eles se sentiam confortáveis, mas eles desperdiçavam seu tempo com essas interações sociais. Oh, como você está? Como você está? Venha para minha casa. Eles ficavam interagindo assim. Vyavahar rasa, ou seja, desfrutando dessas interações humanas. Assim como num escritório tem um recepcionista, alguém vem, e aí ele vai falar, oh, obrigado. Depois disso, ele vai conversar com a pessoa, eles conversam. Um recepcionista é para dar um bom atendimento. Recepcionista é aquele que vai atrair. Ou seja, se tiver um bom recepcionista, todos vão ficar satisfeitos. Então, eles perdiam tempo nessas interações humanas. Ah, ele me convidou 15 dias antes, agora eu devo convidá-lo também. Ah, aí eu convido ele com a esposa, os filhos e todo mundo. Essas interações sociais. É uma necessidade, o que fazer? Então, isso se chama interações humanas. Mas um devoto puro, dia após dia, eles vão para uma plataforma tal que eles não fazem esforço por isso. Eles não encontram tempo para isso. Ou seja, eles não têm tempo. É por isso que Prabhupada costumava colocar o máximo do tempo dele em escrevendo, cantando Japamala, ou às vezes ele conversava com alguém para torná-los devotos. Então o texto diz, pela misericórdia de Lakshmi, eles estavam vivendo confortavelmente, mas a única dor, o único problema é que eles desperdiçavam o tempo em interações sociais. E eles não falavam o nome de Krishna, o nome de Ram, não tinham Bhakti.
at the end of Kali, Então, no fim de Kali, so Kali Satyateta Dapur Kali turning point. When Kali going to end, ou seja, quando Kali, a era de Kali termina, você não pode nem imaginar qual será a condição desta terra. Agora, a ciência e a tecnologia estão tão avançadas que eles estão pensando sobre a viagem no tempo. E o Einstein, ele falou que a viagem no tempo é 100% possível. Mas alguns cientistas falam isso. Viagem no tempo significa que você pode voltar ou você pode avançar. Ou seja, atualmente, nós estamos em 2026, certo? Agora, se você avançar em 2050, você também pode ver o que está acontecendo. E alguns cientistas, eles falam que já tiveram experiência com isso, que eles já viram isso. Tem vários exemplos disso. Então existe essa possibilidade, a pessoa voltar no tempo, avançar no tempo. Dessa maneira, eles estão dizendo que é possível viajar no tempo. E algumas pessoas dizem que já viveram isso. Eles falam, olha, eu estava indo no mercado e de repente eu vi uma loja, a rua inteira ficou como que tudo muito antigo. Como é possível? Mas até então não existe esse tipo de tecnologia. Então, pela misericórdia de Rama, ou seja, de Lakshmi, todos estavam se sentindo bem, mas eles perdiam tempo em interações sociais. Krishnaram Bhakti Shunno Sakal Sansar. E ninguém tinha Bhakti, devoção, aos pés de lótus de Krishna ou de Ram. Então, no Bhavisha Purana, Bhavisha Purana significa, é um Purana, Bhavisha Purana. Eu acho que eu tenho esse Purana. Eu quis dar algum documento quando algum acharya estava ali brigando, não é? Há muito tempo atrás, talvez um ano e meio atrás. Você pode se lembrar? Naquela época, eu dei evidências de vários shastras, e um é sobre Kalki Avatar. Kalki Avatar e o Bhavisha Purana. Então, o Bhavisha Purana fala do que vai acontecer. Até mesmo no Srimad Bhagavatam está escrito claramente. Até mesmo no Srimad Bhagavatam está escrito claramente qual vai ser a condição no fim de Kali Yuga. No Bhagavatam também, no 12º canto, se você ler, está escrito qual será a condição no fim de Kali Yuga. Está tudo escrito ali. Então, certamente as pessoas daquela época não pensavam em fazer serviço devocional, bhakti, aos pés de lótus de Krishna e Balarama. Não, estavam ocupadas consigo mesmas. E sobre as palavras Dharma e Karma, ou seja, sobre boas atividades, sobre o Dharma, os deveres religiosos, eles tinham uma concepção errada. Eles tinham toda uma concepção errada sobre o que é Dharma e o que é boas atividades. Eles pensavam que, sim, ok, adorar Devi, a grande mãe, Dharma karmo lok sabe ei matro jane, Mangal Chandi gite kare jagarane. Então, Mangal Chandi, de noite, eles não dormiam para satisfazer Devi. Essa era a condição. Então, Mangal Chandi Gite, eles cantavam kirtanas de Chandi, ou seja, Durga, Chandi. Eles faziam isso. So, dharma karma lok sabe ei matro jane, Mangal Chandir gite kare jagarane.
Mangal Chandi, eles cantavam essas canções Mangal Chandi e ficavam acordados de noite para se desfazer dele. Mas, se você ficar acordado de noite, se você ficar acordado toda noite de Ekadasi, aí você pode obter o dobro de benefício, uma grande força, porque isso é Bhakti. Isso é verdadeira Bhakti. Mas aqui, Vrindavan Das Thakur Mahashaya está escrevendo que por karma e dharma, ou seja, boas atividades e deveres ritualísticos, ou seja, por esses dois termos, as pessoas pensavam, olha, isso significa cantar Mangal Chandi e ficar acordado a noite inteira, e ela vai ficar satisfeita conosco. So, dharma karma, lok sabe eimatro jane, Mangal Chandir gite kare jagaran. Damba kori, Vishahari puja konja out of false ego. Então, cheios de falso ego, alguns deles adoravam Mansa, a deusa das cobras, sabe? Vishahari. Mansar, ela chama Mansar também. Mansa Devi, a deusa das cobras. Damba kori, Vishahari puja konja uttali kare keho diya bahudan. Uttali. Às vezes, eles adoravam ídolos, não eram deidades, eram ídolos. E eles desperdiçavam dinheiro. Eu mesmo vi na minha vida. Eu comi puri, kachuri, doces, num casamento de 2 cachorros. Eu era um pequeno garoto e eles convidaram a gente para um casamento de 2 cachorros. E eu fui. E vi todos os arranjos, muito bom. E eles arranjaram puri, kachuri, doces e tudo, e eu comi. Eu era um pequeno menino, eles convidaram a gente para um casamento. Então, naquela época, esse era o sistema. Eles casavam um gato com uma gata, um cachorro e uma cadela. Porque eles têm muito dinheiro, o que eles podem fazer? Até mesmo na nossa vida devocional, alguma pessoa está recebendo tanto dinheiro que eles não encontram nenhuma aplicação para o dinheiro. A gente está contando 1 rúpia, 2 rúpias, eles estão contando 10 milhões, 20 milhões e ainda assim não estão satisfeitos. Quanto dinheiro? Eles não sabem. Está escrito no Shastra que aqueles que são loucos, se eles obtêm dinheiro, eles não encontram utilidade. Ou seja, nós estamos aí comprando livros, fazendo uma biblioteca para construir um templo, e queremos fazer um templo para fazer uma escola para meninos órfãos, que não têm pai nem mãe. Isso é melhor. Nós não vamos desperdiçar ninguém. Se houver qualquer pessoa usando o mal, eu vou falar, ei, o que você está fazendo? Esse dinheiro é para o seva. Então, para a bandara, ou seja, distribuição de alimento. Agora surgiu esse problema e eu tenho que pensar no que fazer. De alguma maneira, nós vamos encontrar uma solução, de alguma maneira, para arranjar esse. Porque, se for feito este arranjo, haverá uma base, uma boa estrutura para fazer um pequeno templo. Nós podemos fazer. Então, eles estavam desperdiçando o dinheiro como se fosse água. Existem certos grupos que desperdiçam dinheiro como se fosse água, e outros grupos que não têm dinheiro suficiente para fazer seva apropriadamente. Essa é a condição. Dhannasto kare putra kannar vibhai eimato jagater bertho kaljai. Dessa maneira, eles estavam desperdiçando o seu tempo desnecessariamente. Nós não podemos desperdiçar nenhuma fração de segundo. Você deve garantir que 1 segundo na sua vida não vai ser usado em vão. Este é o sucesso do Haribhajana. Siddha Mahatma significa que nem uma fração de segundo da vida dele, até mesmo quando ele dorme,
Até mesmo quando ele dorme, isso é bhajana. Dessa maneira, você tem que arranjar a situação de tal maneira, seja como você dorme, come, se move, quando você vai no mercado, até quando você estiver brincando, tudo isso possa ser convertido em bhakti. Você deve fazer isso. Jiva Bhattacharya Chakravarti Misra Sab Taharao Najane Sab Gantho Anubhav. Então, eles afirmavam que, olha, nós somos grandes eruditos, mas Vrindavan Thakur Mahashaya diz, olha, eles têm direito de afirmar, mas quem é que vai confirmar? Bhagavan ou quem? Ninguém. Vrindavan Thakur Mahashaya falou, olha, deixe eles falarem, deixem eles dizerem que, olha, nós somos grandes eruditos, mas no verdadeiro sentido, eles não sabem nem mesmo a essência dos Shastras. Eles não têm sentimento, eles memorizam o Padma Purana, Skanda Purana, qualquer coisa e podem falar, mas não tem sentimento. Eles não têm o sentimento do propósito dos Shastras. Então, aqueles grandes panditas, Mishras, eles memorizaram tudo, mas eles não têm sentimento algum. Ou seja, a essência dos Shastras, eles não têm ideia do que é. Depois de ler todos os Shastras, eles só querem receber um título. Eles querem receber um título. Apenas um título ou um certificado, um diploma. Depois de ler os Shastras, nós sabemos, na minha vida também, Kanailan Panchatirtha, todos os outros, eles estão recebendo vários títulos. E ele costumava me amar, Kanailan Panchatirtha. Ou seja, em 5 temas diferentes, ou seja, Veda, Vedanta, Purana, Vyakarana. Em 5 tópicos, ele desenvolveu, ele conseguiu diplomas. Ou seja, ele ganhou esse título de Tirtha, de um local de peregrinação. Ou seja, 5 tópicos. Vyakarana, que é muito difícil. Veda, Vedanta, Upanishad, Puranas. Todos, mas sem sentimento nenhum dentro do coração. Então, para que a gente está lendo o Shastra? Para receber aplausos do público? A pessoa falar, oh, que ótima filosofia. Talvez alguém pode ter me entendido mal quando ontem eu disse que a minha identidade sou eu mesmo. Isso não foi pelo meu falso ego. O que eu quis dizer é que eu nunca quero tomar uma vantagem indevida da reputação do meu Guru Varga. É isso que eu quis dizer. Alguém pode dizer que era falso ego, mas não era isso. O que eu queria dizer que toda a conduta, o Siddhanta Vichar do Guru Varga, eu quis digerir de tal maneira que as pessoas, depois de vir até mim e de ouvir, elas vão pensar, olha, quem é o Gurudeva dele? De quem que ele é discípulo? Automaticamente elas vão buscar saber. Então, Rupa e Sanatana, você sabe quem é o Guru deles? Ninguém sabe. Raghunatha Das, eles não estão lá fazendo propaganda do Guru. Eles não estão fazendo propaganda. As atividades deles, o bhajana deles, por si só expõem. Eu nunca quis dizer que eu tenho um falso ego, eu quis dizer isso. E eu pensei de noite, olha, alguém pode me entender mal, então eu devo explicar isso. Então, eu não quero tomar uma vantagem indevida da reputação do meu Guru Varga ou de Prabhupada. Então, sempre que alguém vem até mim e ver o meu comportamento, o meu caráter, o Harikatha, toda a minha etiqueta, então eles vão pensar, olha, quem é o Guru dele? Automaticamente. A minha conduta está escrito. Até mesmo nesse mundo material, existe esse provérbio que diz, o seu comportamento é a sua identidade. No mundo material também diz, o seu comportamento é a sua identidade. Mas certamente a minha etiqueta, a minha conduta não é material. Talvez estou falando palavras fortes, alguém pode entender mal. É por isso que eu quis cortar aquela porção
que alguém pode achar que eu estou provocando, mas não é isso. É verdade. Então eu tenho que parar aqui. Então, depois de ouvir todos os Shastras, o único benefício que eles obtiveram, Vrindavan Das Thakur está falando num tom de brincadeira, que o único benefício que eles obtiveram depois de ler todos os Shastras é que depois da morte eles iriam para a morada de Yamaraj. Depois de memorizar todos os Shastras, por fim, eles iriam para onde? Yamalaya, a morada de Yamaraj, do castigador. Shastro Paraya sabe ei karma kare, Shotar Sahite Sab, Jam Pase Dubi More. Together with those who are hearing. Junto com aqueles que estavam ouvindo, Shruta, ou seja, eles estão falando e aqueles que estão ouvindo, ambos, o grupo todo, o Guru e os seguidores, todos vão para o inferno. Está escrito. Eu sou obrigado a parar aqui, então não temos tempo, e de tempos em tempos a gente pode falar o Chaitanya Bhagavata, porque é um tópico muito vasto. Quanto é que a gente pode falar de Vedanta, Veda, de toda maneira? Kleshagni Shubhoda Moksha Logota Krit Sudurlava Chandranando Visheshatma Shri Krishna Karsani Chausa Vanchakalpaturusya Kipa Sindhu Patitanang Pavanam Vaishnavyo Namo.